Então, o que eu quero falar hoje, o que eu senti no meu coração de falar hoje, Eleusa, é sobre paternidade. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele é voltado para a cura emocional. E nós não temos outro antídoto, por mais eficaz que seja terapia, que seja acompanhamento em grupo, para nós, diante da nossa experiência, nós entendemos que não existe um lugar de cura que não seja na paternidade de Deus. Então, o que o Senhor falou no meu coração é que o tema da nossa live hoje chama-se Paternidade, um lugar de cura. Amém. Então, o que acontece? Diante de todos esses acontecimentos que nós temos no cotidiano, mas não levando só para ele, mas para a minha própria vida, minha própria experiência, eu era uma pessoa muito cheia de traumas, de feridas, de guerras interiores, né? Eu vivia lutando contra as minhas emoções. E isso, para mim, veio mudar apenas quando eu encontrei um lugar em Deus, onde eu já não me relacionava mais com Deus como Senhor, mas eu entendi que eu tenho um Pai. Isso fez toda a diferença na minha vida, Ilza. Porque uma coisa é você saber que tem um Senhor, um Deus Todo-Poderoso, um Senhor. Isso é bom? É. Só que Deus tem algo muito excelente, porque na verdade Ele sempre quis, o desejo de Deus sempre foi se apresentar como Pai para nós. Só que o homem, por conta de não entender esse relacionamento, que nós temos uma dificuldade de aceitar afeto. Sabia? Todos Elogio. nós queremos afeto, mas na verdade nós temos dificuldade de aceitar afeto e também de se sentir dependente, totalmente dependente de alguém. Então nós buscamos sempre a nossa independência. Aí quando a gente reconhece o papel de Deus na nossa vida, a gente aceita Ele como Senhor, porque aí ele faz a parte dele e eu faço a minha. Aí a gente fica codependente. E isso é um erro, porque na verdade, quando Jesus veio, e a palavra fala que viria alguém, Malaquias 4, né? Ele fala assim, olha, 4:6, ele fala que viria alguém que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, o que eu posso dizer com isso? Desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva, era para se relacionar como filho, dependência total. O homem buscou a independência e a gente foi levado ao caos. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, e Moisés assumiu ali o cajado e levou esse povo, né, tirou do Egito e levou para a terra onde o Senhor ia mostrar, ali naquele meio tempo, Deus fez muitos milagres, mostrando o cuidado dele com o povo. E chegou uma hora que quando o povo estava meio alvoroçado, Deus falou para Moisés, falou assim, Moisés, eu quero me apresentar ao povo como pai. Reúne todo mundo que eu vou lá. Me apresentar como pai. Mas o povo ficou com medo e falou, não, Moisés, vá lá você, fala com ele e traz para nós tudo aquilo que ele falou. Então a gente observa ali que o homem ele sempre buscou ter um caminho independente de Deus. Ele sempre quis alguém para dizer para ele o que ele tinha que fazer, o que ele tem, isso até hoje, né? Nós precisamos, muitas vezes, a gente prefere alguém que vá ao monte, receba de Deus e traga para nós, do que nos relacionar como filhos. Mas Deus não desistiu. Ele falou, tudo bem, o povo não quer, então ali veio a lei, né, de Moisés, onde trazia tudo não pode, não pode, não pode. E se não pode, você faz, daí você é ferido, porque você descumpriu uma lei. Então, passou-se o tempo, mas Deus não desistiu de ser pai.
de nos mostrar a paternidade, na verdade. Aí ele falou, tem que enviar Jesus, porque a lei ninguém conseguia cumprir. Enviou Jesus, que cumpriu a lei. E a palavra fala que ele trouxe essa condição para nós. Todo aquele que crê que é filho, que Jesus é filho de Deus, e que cumpriu a lei ali, ele tem, e ele decide entregar sua vida nesse senhorio, ele tem ali o direito de ser filho, ele se torna filho de Deus. Nós sabemos que servos recebem pelo seu desempenho, né? Seus funcionários, eles recebem pelo seu desempenho mensalmente, aquilo que lhe é devido. Você, como senhora ou como patroa, vamos dizer assim, desse povo, você vai lá, ó, você fez o trabalho que eu te pedi, tá aqui, eu te pago por isso. Mas também, se não, você é demitido, não é isso? É verdade. Então, as coisas espirituais não é muito diferente. Eu estou falando de uma forma bem simples, para que a gente venha receber um entendimento sobre essa questão de ser Senhor. Ele é meu pai, e porque ele é meu pai, eu entreguei o senhorio, ele tem um senhorio da minha vida. Mas antes dele ser meu senhor, ele é o meu pai. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Só o 12? Amém. Pode ler o restante, porque ali fala que não é da vontade da carne. Isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém, né? Amém. Aí fala que nós somos filhos, nós nos tornamos filhos não de uma vontade carnal, mas de uma vontade espiritual. Então, assim, sempre foi um anseio de Deus de ser apresentado, de ser visto, de ser amado como Pai. E não temido apenas como Senhor. Uhum. O filho, ele quer agradar o Pai. O servo, ele tem medo de ser punido se ele não fizer as coisas direito. A gente precisa ter esse entendimento. Aí nós vamos ler aqui, leia Gálatas 4:6. O engraçado, né, o Mauriane, que a gente, sem querer, às vezes ensina isso para os nossos filhos. Ó, se você não fizer isso, Deus vai te castigar, Deus vai fazer isso. E aí, a criança, ela perde a referência do pai e começa a imaginar um Deus que pune, um Deus que realmente Deus é Deus. Mas o relacionamento de pai e filho, ele é muito mais próximo do que um de senhor distante, que só está vendo os nossos problemas, os nossos pecados, as nossas falhas. E quando você tem um relacionamento com o Senhor como pai, nós, como filhos, vamos querer agradar o nosso pai, né? E nós temos que vigiar isso na criação dos nossos filhos. Demais, demais, porque isso aí se torna um adulto, né? Olha, ou então às vezes é diferente, às vezes a gente pega a figura paterna, que muitas vezes não desenvolve o papel para o qual ele foi chamado, e nós pegamos essa figura distorcida e levamos ela para a nossa imagem de Deus Pai. Isso também é um grande erro. Por quê? Porque a palavra fala que antes que nós fôssemos gerados, antes que nós fôssemos para o ventre da nossa mãe, ele já nos tinha criado. Então mostra que independentemente da minha mãe, do meu pai, ser um bom pai ou uma boa mãe, ele já tinha me criado, ele me amava, ele tem um propósito para mim na terra. Eu e você e os nossos esposos, na verdade, nós somos mordomos dos nossos filhos, mas eles não nos pertencem, eles pertencem ao Senhor, porque quem criou foi o Senhor. E isso é algo muito importante, sabe, Eliúza? Porque às vezes a pessoa ela é fruto de um estupro, ela é fruto de uma gravidez não planejada,
E às vezes ela começa a se sentir, até o próprio inimigo das nossas almas, começa a colocar na mente dessas pessoas que elas não são amadas, que elas deveriam não ter nascido, porque o pai e a mãe a rejeitou, não os ama da forma, não cuida, não protege da forma que deveria. E aí elas começam a se sentir infelizes, elas começam a se sentir tristes, elas perdem o sentido da vida. E nessa live de hoje, o que eu quero trazer aos corações de quem estiver ouvindo ou de quem ainda vai ouvir é que não importa o papel, como sua mãe ou como seu pai te criou aqui. Às vezes seu pai foi apenas aquele que veio, teve uma noite de prazer com a sua mãe e ele simplesmente desapareceu. E nunca mais você nem viu. E quando apareceu, muitas vezes você já está adulto, já tem toda uma vida e ficou toda aquela lacuna. Então, que nós vamos entender que o gameta masculino e o óvulo, eles são apenas algo natural para expressar aquilo que já foi criado, aquilo que é espiritual. Então, quem dá a vida é Deus. Ninguém na Terra tem o poder de dar a vida. Não importa se você planejou a gravidez ou não. Se você hoje está na Terra, você entende que você tem um pai que te planejou, que sonhou com você e que conta com você para manifestar ele aqui na Terra. A palavra fala que a criação, ela aguarda ardentemente, com grande expectativa, a minha e a sua manifestação. Mas é como filhos, filhos curados, filhos que entendem que tem pai. Porque a orfandade, ela é um mal muito grande. As pessoas sofrem por acharem que são órfãos. Mas por quê? Porque elas olham para o que é natural. Só que nós não somos naturais, nós somos espirituais. E nós precisamos ter esse entendimento e nos sentir amado. Às vezes nós sofremos traumas, sofremos muito na nossa vida, e às vezes até nos impede de crescer, porque um dos motivos do fracasso na vida do homem, do ser humano, é o sentimento de orfandade. E aí a pessoa não avança. A pessoa ela fica presa nas emoções dela e ela não consegue avançar. Tudo que ela vai fazer, ela acaba parando. Por quê? Porque ela é insegura, porque pai dá destino. Quem dá destino é pai. E aí, o que acontece? Como ela se sente órfã, ela fica sem saber o que fazer. Ela tem uma família, ela acaba replicando aquilo que ela tem. Aquilo que ela passou, aquilo que tem dentro do coração dela. Muitas vezes ela começa a fazer muitas coisas e não consegue terminar. Por quê? Porque é insegura. Fica procrastinando, né? Procrastinando. E interessante... Isso, porque tem medo. Mauriane, lá no Salmo fala, né? Ainda que seu pai e sua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Gente, por que Deus colocou isso na palavra? Porque ele sabia que nós podemos falhar, que nós poderíamos falar como pais. Porque nós somos o quê? A autoridade dele nessa terra. Mas e se nós falharmos como pai, como mãe? Ele tá lá, ele nunca vai nos abandonar. E a Sidmar colocou uma coisa muito interessante aí, que a paternidade gera identidade. E sem identidade, você não sabe quem você é. Então, se você não tem revelação da paternidade, você não sabe quem você é, nem para que você está nesse mundo. Você perde a referência. Aí você começa Porque a identidade, a origem, que é onde nós fomos formados nele, dá característica à nossa identidade. Quando nós descobrimos isso, nós sabemos quem somos. E a nossa identidade nos dá destino. É verdade. Nos mostra o caminho para onde nós temos que ir. O que nós temos que fazer. Porque quando você descobre a sua identidade, você descobre o seu propósito. Amém. E todos nós aqui na Terra viemos para um propósito. Amém. Né? Ele nos criou para um propósito. Por isso, e nós... Quando somos curados nele, quando nós entendemos essa paternidade, até a morte, a perca, né, da morte, ela é natural para nós. Ainda que a gente sinta saudade do nosso ente querido, ou sei lá, por mais que a gente queira ficar um pouquinho mais na terra por causa dos nossos entes queridos, a gente anseia pelo céu.
Se nós entendêssemos que existe um pai lindo, maravilhoso, que sonhou com a gente, que planejou e que aguarda que a gente volte para ele, a gente vai ficar com vontade de voltar, né? A gente não fica com vontade de ficar. É como o Paulo diz, olha, as duas coisas eu posso fazer, mas morrer ou viver para mim não faz diferença. Não vai É fazer diferença. engraçado que quando a gente está apegado às coisas desse mundo, né? Presa, assim, literalmente, a gente não consegue ter essa revelação, que a nossa casa celestial não é aqui. Que a gente está aqui como peregrino. A palavra de Deus fala que a gente está aqui como peregrino. Ou seja, a nossa morada não é agora. A nossa morada é na eternidade. Então, muitas vezes, por isso nós temos que vigiar o nosso coração. Quando você começa a se prender a esse mundo, e a sofrer, e a falar, e não, porque como se diz, tudo em volta ao que nós estamos vivendo no temporal, nas coisas atuais. E quando a gente tem a revelação do mundo celestial, gente, é uma libertação. Porque nós vamos buscar o reino de Deus. E o reino de Deus nos será acrescentado. Então, o reino de Deus venha sobre a terra. E não a terra sobre o reino. Por quê? Porque Deus nos deu, gente, lá na criação, para Adão e a Eva, para governar o mundo. E não o mundo nos governar. Então, a gente tem que vigiar muito o nosso coração, né, Mauriane? Assim, para que a gente não entre no padrão, na forma. Não, todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer. Todo mundo faz isso, eu vou fazer. Não, você nasceu com um propósito. Vamos chamar, você tem um pai que te escolheu antes mesmo de ter a concepção ali. Ele sonhou com você e ele tem um propósito para sua vida, né? Exatamente. E, às vezes a gente ouve muita fala da seguinte forma. Nossa, não, eu não posso morrer antes de casar. Não posso morrer antes de ter meus filhos. Não posso morrer antes de... Ou seja, a gente está sempre não posso. Mas se nós formos nos tornarmos realmente ter entendimento de quem somos espiritualmente, o naturalmente você vai ver que está no controle de Deus. Nossa, a palavra fala que a gente não consegue acrescentar um só dia da nossa vida. Nada. Os fios de cabelo, os fios nossos de cabelo estão contados. Então não tem como eu ficar presa. E se eu boto os meus olhos aqui, eu esqueço de quem eu sou. E se eu esqueço de quem eu sou, então logo eu não vou ser feliz aqui. Eu não vou ter paz. Porque lá em... Quer ver? João 12 nós lemos? João 12, sim. Gálatas, você pediu para me ler Gálatas. Isso, Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração e o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nossa, que lindo, né? Maravilhoso. Nós não somos escravos desse mundo. A Sidmar falou, paternidade gera em nós a consciência do propósito da existência. É isso mesmo. Nós não somos frutos do acaso. Gente, Deus é lindo demais. Ele fala aqui, ó, sendo filho, também herdeiro de Deus. Você já imaginou que herança que você tem e que você não tem revelação? A herança que você tem nessa terra e você está vivendo como escravo. Como se aquela pessoa que está se humilhando pedindo amor, sendo que Deus já te deu o amor suficiente. Nós temos que tomar a posição como herdeiros, gente, de uma herança maravilhosa que Deus nos deu, não é verdade, Mariana? Sim, e herdeiro só é herdeiro quem é filho. Por que às vezes a gente pega e fala assim, nossa, mas fulano é tão próspero, fulano tem uma vida, ele serve de Deus, mas parece que Deus só abençoa ele. Não é que Deus só abençoa ele, talvez é porque só ele teve um entendimento que eu não tive, que ele é filho. E pensar em ser filho, ele usa, não é ser irresponsável. É verdade. Muito pelo contrário, o filho, ele tem um encargo de replicar aquilo que o pai fez. O legado do pai é uma responsabilidade do filho. Então, assim, a religião, ela colocou Deus numa caixinha de Senhor
Uhum. E nos colocou também um pensamento onde a gente precisa fazer para poder ter. Isso é lei, isso não é paternidade. É verdade. Na paternidade, eu desfruto do que meu pai tem, a herança de tudo aquilo que ele tem é meu, Amém. e eu tenho um encargo de manifestar. É isso que Jesus fez. Jesus veio, ele não usurpou ser Deus, não usurpou o lugar de Deus, ele se assumiu como filho e ele sempre falava: olha, eu vim para manifestar o reino do meu pai. É verdade. Eu vim para mostrar o meu pai. Ele nunca se relacionava com Deus ou como Senhor. Ele sempre falava o meu pai. Quem vê a mim, vê o meu pai. O pai está em mim, eu estou nele. Aí, eu coloquei aqui, né? Inclusive a gente já passou que em Romanos 8:19 ele fala assim, ó, que porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. O mundo, a humanidade, ela espera a nossa manifestação. Amém. Mas não manifestação de servos, manifestação de filho. A natureza sabe quem criou. Tem um versículo que eu não lembro o endereço agora, mas ele fala assim, olha, até os cavalos sabem quem é seu Senhor. É E verdade. vocês não me conhecem. Então, aqui hoje a gente vem ter a consciência, porque não podemos permitir que ninguém usurpe de nós essa progenitura, sabe? Esse direito de ser filho de Deus. Porque Jesus, ele me deu essa condição, ele nos deu essa condição. E não é pelo muito trabalho social que eu faço. Não é pela quantidade de mulher que eu atendo, que eu recebo. Não é pelas pessoas que eu ajudo. Isso aí é natural. Se eu sou filha, se eu tenho um pai, eu tenho responsabilidades. Mas, e também existe uma dualidade na nossa mente que a gente tem que estar o tempo todo vigiando. Ora você se sente filho, ora você se sente servo. Ora você se sente filho, ora você se sente servo. É Né? verdade. Fica até aparecendo aquele filmezinho, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Então, na verdade, nós temos que ter um só pensamento. Um É só igual pensamento. igual a Sidmar colocou, né? Os filhos se parecem com seu pai. Gente do céu, se nós somos filhos e temos uma paternidade, nós temos sim que ter a mente de Cristo, buscar ter realmente assim, a mentalidade de se parecer com Ele. Então, muitas mulheres falam assim, mas como que eu faço? Eu tenho que ser Cristo? Não, nós nunca vamos ser perfeitas. Mas nós temos que buscar parecer com Ele. E o jeito mais simples que eu falo para nós parecermos com ele é ler lá os frutos do Espírito em Gálatas, né? Ele já deixou o fruto para a gente seguir. Os frutos, se a gente conseguir estar alinhado com aquilo que os frutos fazem, que os frutos dão, a gente vai conseguir parecer com Cristo, né, Mauriane? Eu vejo assim, que existem duas coisas que nós temos que estar muito atentos. A Uhum. palavra eu sou, se eu tenho espírito, eu devo andar no espírito. Porque existe uma diferença entre você ter o espírito e você andar no espírito. É verdade. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o espírito. Ele passa a habitar dentro de você. Mas aí você precisa desenvolver outra coisa, que é andar no espírito. E andar no espírito é expressar o fruto do espírito. Verdade. Agora, e isso é um caminhar. Isso só vai acontecer quando você tiver uma renovação de mente, que é o que Paulo fala. Renovar a sua mente, para que você venha entender a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Amém. E aí você passa a manifestar. Outro dia alguém falou para mim assim, eu tô muito infeliz. Eu não sou feliz. Eu falei, olha, a felicidade é coisa momentânea, É. mas a alegria, ela precisa ser eterna. Porque se você tem um espírito de Deus, o seu espírito tem que estar alegre. Porque é uma condição. Agora, a alegria é diferente de felicidade.
Felicidade são momentos, picos. Assim como a tristeza também tem que ser momentos, né? A bondade, a fidelidade, o fruto que o Espírito manifesta, ele precisa estar constante na minha vida. O domínio próprio, né? Eu posso irar? Posso, mas eu não posso pecar. A partir do momento que eu extravaso nessa ira, aí eu deixo de ter o domínio próprio. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vem contra a natureza de Deus, né? Então, eu não podia deixar de falar disso, porque assim, é algo que eu amo. E assim, eu sei, eu estou falando de algo, Eliuso, que é propriedade minha. Amém. Eu não tenho, tipo, eu tive meu pai, eu não conheci meu pai biológico, né? Além de ter vindo de uma orfandade que, segundo informações, meu pai morreu, tinha 6 meses, não conheci. Eu também vim de um fruto de um relacionamento não desejado, de uma relação ilícita. E durante um tempo, isso para mim foi, tipo, me consumindo. Mas chegou um dia que eu ouvi ele dizendo, eu sou o seu pai, eu cuido de você. Amém. Porque eu ficava naquela, ó céu, ó mal, azar, ó vida, sabe? Aquela... Não é de vítima, né? O vitimismo. Tipo Exatamente. assim, porque eu não tive pai, porque eu sou. Tudo isso está acontecendo porque ninguém me queria. E a minha mãe falava isso. E o meu pai já tinha morrido, eu não conhecia. Então, assim, eu ficava com aquilo. Mas um dia eu ouvi ele falando, eu sou o seu pai. Nesse dia é como se algo viesse dentro de mim, arrancasse todo o complexo de inferioridade, a Amém. insegurança, o medo, sabe? E a baixa autoestima que eu tinha, isso foi sendo construído. Por quê? Por que que o mundo tenta deturpar a imagem de pai? Porque se ele consegue deturpar a imagem de pai na nossa vida, ele consegue o plano perfeito, né? Porque aí você não entende quem você não entra no seu propósito e você ainda é um porco-espinho. Uhum. E é Porque a engraçado, né, gente... Mauriane, que é onde que o inimigo tem mais batido a tecla, é na família, é os filhos, é os pais ficarem omissos, o pai não ter a figura do pai em casa, porque uma criança que não tem uma referência de um pai natural, ela não vai ter a referência de um pai espiritual. Então, é muito sério o que está acontecendo, as famílias estão sendo destruídas ou não valorizadas, ou o pai não está se posicionando. E é muito incrível quando você vê, é muito claro, eu que tenho célula de criança, que lidero criança, você vê muito nítido quando a criança não tem referência paterna, ela não consegue se comunicar com Deus. É como se ela ficasse assim, meu pai não dá moral para mim, então Deus também não vai dar. É muito Sim, sério isso, sabe? E o Emerson colocou uma coisa muito interessante. O amor do pai é curador, é libertador e transformador. Gente, por isso que o diabo tem investido nas famílias para tirar a figura do pai dentro do lar. E isso exato. realmente só vai afastando o propósito. Por isso que, igual a Mauriane falou, né, o testemunho dela, mesmo ela perdendo, não tendo a presença do pai, um dia ela escutou a voz de Deus. Gente, é muito lindo isso. Como você é escolhida, né, Mauriane? Deus te escolheu mesmo. Ah, eu sou. Eu falo assim, se Deus é bom com os outros, comigo ele exagerou. Tô brincando. É verdade. Mas assim, eu me sinto muito amada. Muito Amém. amada. Eu falo, meu Deus, como eu sou amada. Eu sou tão amada, eu me sinto tão amada a ponto de eu falar assim, Deus, eu acho que se no mundo não tivesse mais ninguém, só eu, Senhor, ainda assim eu ia me sentir preenchida, porque eu entendi que só quem consegue me preencher é Ele. E quando você consegue ter esse sentimento, o que os outros te fazem, o efeito é pequeno e logo você olha para o pai e você deixa para trás. Porque eu não vou dizer para você que o que as pessoas te fazem não te afeta, até porque nós somos humanos. Também, Deus nos criou humano, com o poder de decisão.
Então, nós sentimos, claro, nós temos sentimentos, nós temos almas, nós temos emoções. Ele nos deu uma alma para sentir as coisas. Mas, quando elas vêm, se você entende quem você é e quem ele é em você, aquilo pode vir, mas nos primeiros minutos você já bloqueia e rejeita. E aí você volta a entender. E quando você olha a pessoa do outro lado, não como seu agressor, como seu inimigo, mas você olha para a pessoa como alguém que não teve entendimento de quem ela é, porque quem não tem entendimento de quem é, não entende a paternidade, eu repito, é porco espinho. Onde ele vai, pode até querer fazer uma festa, né, e convidar todo mundo, mas ele vai espinhar as pessoas. Por quê? Porque ele é porco espinho. Mas quando a gente conhece o nosso pai, sabe, o que ele pode transformar no nosso interior, você olha para o porco-espinho, não com raiva dele, mas a gente olha querendo arrancar os espinhos, né? Tipo assim, tentar, pelo menos fazer com que os espinhos fiquem mais macios, para não causar tanto dano. Toda pessoa que fere, gente, ela é ferida. Quando você tem isso em mente, você começa a olhar com um olhar de compaixão e misericórdia. Você entende que aquela pessoa, aquela ira, aquela impaciência, aquilo ali não é dela, gente. A raiz não é dela, porque Deus não fez ela assim. É a falta da identidade, da paternidade, saber quem ela é em Cristo. Deus tem um chamado na vida dela. E a Mauriane, eu fico vendo assim, ela é uma pessoa tão curada, tão realmente especial, porque o primeiro contato que eu tive com ela, gente, ela exala o amor de Deus, o sorriso dela, a voz dela, o abraço dela. Ela é tão cheia de amor que eu nunca nem imaginava que ela teve esse passado. Sabe, Ouvi isso. É cura. Não, eu nunca imaginava, né, que eu não conhecia a sua história. Eu falei assim, não, gente, não acredito. Porque parece que foi aquela menina criada como bibelô, de tanto amor. Porque ela é muito amorosa. Ela é muito assim, onde que ela chega, as pessoas querem estar perto dela, né? E eu fico vendo quanto Deus transformou sua vida, né? Ai, transformou demais. E ouvir isso de você é testemunho de fé, sabe? É cura para mim, é reafirmação de cura. Porque durante muitos anos eu, eu fui muito agressiva, sabe? Uma pessoa que eu era reflexo daquilo que tinham feito comigo. Meu Deus, não Reflexo do imagina. que tinham me causado. E eu hoje tá falando aqui com você é cura, porque eu tinha um dos maiores problemas que eu tinha era com a minha voz. Você usou as palavras que o inimigo usava antes, ao contrário. A minha voz eu não suportava. A cor do meu olho ele usa, eu simplesmente detestava. Eu era criança, eu esfregava para poder a cor do meu olho mudar. Eu queria um olho preto ou então um olho verde. Eu não queria um olho dessa cor, porque eu tinha pavor. Eu não gostava da minha aparência, eu não gostava de nada em mim. Eu simplesmente me odiava. Eu chegava ao extremo na minha adolescência de me bater com raiva de mim mesma. Meu Tanto Deus. era, tanto era os traumas. Mas aí quando eu ouvi, quando eu conheci e quando ele começou a habitar dentro de mim, eu conversei com ele, eu falei, você disse que é meu pai? Amém. Dizem que caminhar com o Senhor é ter transformação de vida. Então eu preciso de provar disso Amém. na minha vida, no meu casamento, nas minhas emoções. Eu me lembro que eu chorava e eu falava assim, eu quero saber o que é amar, porque eu não conheço amor, eu conheço ódio. E eu Nossa. falava, me ajuda, porque dizem que você é amor. Então me ajuda a amar. Eu quero amar. E eu todos os dias, e isso ainda é oração minha, eu falo, Deus, me ensina a amar como Jesus amou. Me ensina a olhar as pessoas com a tua ótica, porque a minha é muito ruim. E aí, e Deus faz, sabe? Ele usa, faz. Ele é pai, ele é bom, e se você quiser, ele faz. E é claro que nós estamos aí no caminho, no início de uma jornada. E eu falo, eu quero torná-lo conhecido aqui na terra Amém. através de atos de amor, atos de bondade. Ai, Deus é E lindo. nós, como ser humano, porque nós somos espirituais, mas nós também somos terreno.
E a nossa natureza terrena, ela é ruim. Em nós não existe bem algum senão ele. Porque se ele não é em nós, a nossa natureza é muito ruim. Porque a gente olha tudo com um olhar natural. Mas quando você passa a olhar como ele olha, tudo muda. As coisas ficam mais leves. Problemas você vai ter, claro, e muitos, porque a própria palavra de Jesus falou, olha, vai ter aflição, vai. Mas fica firme, não desista. Eu venci, você também vai vencer. Porque para nós, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus e nós aceitamos ele, e nós assumimos o nosso papel de filha, nós somos agora participantes, cordeiro de Cristo, Amém. juntamente com ele. Amém. Gente, Então, é muito lindo, não? Saber nossa, dessa história, essa mulher aí hoje, cheia de amor e agora transbordando amor para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas. Amém, Mauriane. Jesus Purim. Você é um exemplo. Olha só, gente, se Deus fez na vida da Mauriane, Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. É tão simples, é você realmente destravar, tirar essa cegueira, esses olhos espirituais, renovar sua mente e falar, Deus, assim como a gente leu, Abba, Pai, Paizinho. Começa a chamar Deus de Paizinho. Fala, Paizinho, abra os meus olhos espirituais. Eu quero entender o seu amor, eu quero sentir esse amor. E não tem como a gente, como o Emerson colocou ali agora, o maior pilar do Evangelho é a paternidade de Deus. Nós não entendemos que Deus é nosso Paizinho, que o nosso papai amado. Não existe propósito na nossa vida. Nós não temos como avançar em nenhuma área. Você vai cobrar do seu marido um amor, você vai mendigar o amor do seu filho, você vai mendigar na sua empresa, das suas amigas. Sabe aquela pessoa assim, nossa, você não me ligou, você esqueceu meu aniversário. Você vai cobrar do homem o tempo todo. Mas quando é uma pessoa curada, resolvida, não, a minha melhor amiga esqueceu meu aniversário, mas eu sei que eu sou filha amada. O meu marido fez isso comigo, mas eu sou filha amada. O meu filho fez isso comigo, mas eu sou filha amada, porque eu tenho um pai. Então, gente, vamos renovar nossa mente. Infelizmente, vamos encerrar essa live. Eu quero que a Mauriane faça uma oração poderosa para nós, porque estamos aqui para cumprir um propósito, um chamado, e arde no meu coração, gente, a palavra de Deus. Eu falo que quando eu senti muito forte de tirar um dia da semana para fazer esse devocional, esse mergulho na palavra. Por quê? Porque o trabalho, o meu consultório, o fazer não é o mais importante na minha vida. Ele não pode ser a minha busca principal. Olha que eu amo estudar, fazer cursos, trabalhar, mas o amor de Deus, ele tem assim... Ontem eu estava orando, agora de madrugada também, e eu falando assim, Deus, me transforme em uma pessoa melhor a cada dia, porque nós fazemos o que é mal a todo momento, e os nossos pensamentos também. Então, a nossa busca, gente, é diária. Não é porque a Mauriane foi curada que ela vai estagnar e falar, não, tá bom, Deus. Não, nosso Paizinho está aqui todos os dias para nos dar revelação, para nos dar direção, para que a gente não desvie do foco. É muito fácil, né, Mauriane, a gente desviar da vontade de Deus. É só a gente olhar para a terra. Quando a gente olha para a terra, a gente esquece do que realmente importa. A palavra de Deus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E nós, às vezes, fazemos diferente. Às vezes, nós queremos... Uma das coisas assim que eu vejo, sabe, Elius, de um grande erro nosso, é a gente querer que... Ele é nosso Deus, mas a gente quer usá-lo. A gente quer dar ordem para ele, o que ele tem que fazer. Mas quando você é filho, você entende que ele sabe o que é melhor para você. Nós não temos, olha só, nossos filhos, você falou da questão de uma amizade que esquece. Quando você não sabe que é filho, quando você não é preenchido pelo Espírito Santo de Deus, você sente falta, sempre está faltando algo na sua vida. Sempre. O seu marido, a sua amiga esquece do seu aniversário, você tem que falar assim, poxa, o que será que aconteceu com a minha amiga que ela esqueceu meu aniversário? Será que ela tá com um problema? Porque eu sei que ela me ama tanto, entendeu? Ela me ama e deve ter esquecido, mas então vou saber o que aconteceu com ela.
O meu marido, ele é agressivo, explosivo, ou seja lá o que for, mas o que será que está acontecendo com ele? Qual é o contexto da história dele? Será que ele está com o mesmo entendimento que você? O meu filho, porque a palavra fala que a fé, a esperança e o amor, em 1 Coríntios 13, fala que é de todas as coisas o que se deve permanecer e a maior dela é o amor. Então, assim, o amor, ele encobre multidão de pecados, né? O que a palavra fala. Então, nós temos que... Não há nenhuma lei quando o amor entra. Se o meu filho está me dando problema, ao invés de eu pegar e querer botar ele fora de casa, ou eu deixar ele para lá, eu tenho que amar, porque o amor constrange. Amém. O amor é instrumento de cura. Ah, mas é difícil. Ah, mas eu não estou sentindo, eu estou sentindo raiva. Nós fomos chamados para andar acima dos sentimentos, acima das emoções. Às vezes as nossas emoções, elas estão conturbadas mesmo. Às vezes você tem dia que acontece algo na sua casa que você fala, meu Deus, agora eu não vou suportar. Eu acho que eu vou te separar, vou divorciar, não aguento mais. No meu caso, 28 anos, né, disso e tal, mas eu não aguento mais. Querido, vá pro quarto. Conversa com seu pai. E muito provavelmente você vai sair de lá de dentro desse quarto entendendo que quem falhou foi você e não o outro. Eu te falo isso, porque isso acontece demais comigo. Às vezes eu tô cheia da justiça própria e aí antes de eu tomar qualquer decisão, seja no que for, eu me recolho em Deus e aí eu passo a olhar, tirando as minhas emoções, eu passo a buscar olhar com a ótica de Deus. E sabe como que eu saio de lá, Elias? Eu falo, meu Deus do céu, como eu preciso mudar. Como eu preciso mudar? Quando você está em Deus, você para de olhar a falha no outro e começa a olhar você, porque você não consegue mudar ninguém. Você só consegue mudar você mesmo. Tudo que você pode ser é exemplo e modelo para as pessoas olharem para você e dizer assim, nossa, olha que o fulano tem uma vida bacana, o fulano tem uma conduta legal, olha o que o fulano faz, expressa Jesus. Nós, como filhos de Deus, nós temos que manifestar o reino de Deus. Amém. Amém. Manifestar, assim como Jesus veio. Ele veio para manifestar o reino do Pai. O mundo precisa entender que ele não é órfão. O mundo precisa entender que existe um Pai à espera dele, de braços abertos para receber. Não importa a condição que você esteja, não importa o pecado que você esteja cometendo, não importa o que você fez. Jesus apaga tudo isso. A palavra fala que aquele que... vai ter que encerrar, senão não vai conseguir gravar a live. Então tá bom. Tá acabando. Aquele que confessa... Dá vontade de ficar aqui, né, gente? É bom demais falar do amor de Deus. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu amo vocês. E que Deus abençoe. Né? Que Deus derrame uma porção dobrada do Espírito dele sobre a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, que o seu lar seja abençoado e tocado pela presença gloriosa do nosso Pai.